Glória a Deus, amém, queridos? Vocês estão aí? Queridos, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, aleluia. Êxodo no capítulo 3, glória a Deus. Queridos, há 2 semanas atrás, eu estava orando, estudando, e algo muito forte no meu coração veio a respeito sobre iniciar uma nova série de mensagens. Falar sobre algo tão importante para a igreja. No meu coração veio algo muito forte sobre um título: a comunicação de Deus. O que Deus tem falado? O que a gente anda ouvindo? Obrigado, querido. Nós entendemos que a palavra de Deus é o nosso único norte, é o nosso único refúgio. E algo muito forte no meu coração veio a respeito de trazer realmente uma mensagem voltada sobre o que Deus tem dito, é o que realmente nós estamos ouvindo. Aí na minha mente veio altos títulos pensando como é que vai ser isso, tentar administrar aquilo que Deus fala no nosso coração, para trazer uma direção para a igreja. E eu pensei assim, quem tem ouvidos ouça. E eu pensei em falar, nós temos que prestar atenção. E algo muito forte no meu coração veio a comunicação de Deus. Eu já falei, Camila, faz um flyer para a gente, a comunicação de Deus. Então hoje nós vamos estar iniciando uma nova série de mensagens sobre a comunicação de Deus. O que nós ouvimos? O que a gente anda ouvindo? Querido, se nós não estivermos ouvindo a palavra de Deus, então o que nós estamos ouvindo? Se a palavra de Deus está sendo pregada, a pergunta é, nós estamos ouvindo isso? De manhã, no culto da manhã, eu lembrei de uma história, eu quero compartilhar aqui à noite também. Existia um homem no século XIX chamado Smith Wigglesworth. Esse homem era um analfabeto, não sabia ler nem escrever, ele era um encanador. A esposa se converte então ao evangelho. Essa esposa então dele sabia ler, obviamente, ela começa a desfrutar da palavra de Deus. Então ela decide ensinar o marido, Smith Wigglesworth, ensina ele a ler na Bíblia, na palavra. Em toda a vida dele, aquele homem nunca leu. Em toda a vida dele, aquele homem nunca leu nada. Ele aprendeu a ler na Bíblia. Então o único livro que aquele homem conheceu foi a Bíblia. Ele não conheceu mais nada, só a Bíblia. Aquele homem aprendeu a ler. Ele aprendeu a ler na Bíblia. Deus o usou poderosamente. Por quê? Porque ele creu. A única coisa que ele lia era a Bíblia. O dia todo ele passava lendo a Bíblia. Aquele homem se tornou um grande evangelista. Esse homem tinha um dom de curas. Aquele homem onde andava, Deus operava milagres na vida dele. Pesquisa sobre ele, Smith Wigglesworth. Uma certa hora, a esposa dele falece, morre. Aquele homem ora e a esposa dele é ressuscitada. Deus ressuscitou a esposa dele através da vida de Smith Wigglesworth. O que ele sabia fazer? O que ele lia? Só a Bíblia. Só isso que ele fazia, mais nada. Deus usou aquele homem poderosamente. Mais uma vez aquela mulher falece. Pela segunda vez aquela mulher morre. E pela segunda vez esse homem ora, aquela mulher ressuscitada. Você crê nisso, querido? Ele ressuscitou a mulher dele 2 vezes. De onde ele ganhou tanta fé assim? Quem ensinou ele sobre essas coisas? As Escrituras, somente ela. Do Evangelho eu não me envergonho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu não me envergonho da palavra. Então, ao iniciar essa nova série de mensagens, é justamente, igreja, entender o que a gente anda lendo, ou melhor, o que a gente anda ouvindo. A maior parte do seu tempo você faz o quê? Aquele homem só lia a Bíblia.
E aquele homem só fazia a vontade de Deus. Em Êxodo, no capítulo 3, o verso 1. Êxodo, capítulo 3. O verso 1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, Deus disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Você pode fechar os seus olhos? Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te damos graças, Pai, pela tua bendita palavra, Senhor. Venha, Senhor, cumprir, Pai, toda a tua vontade sobre nós, sobre a tua igreja, Senhor. Pai, que eu diminua, Pai, que o Senhor venha falar conosco, como o Senhor tem falado comigo, Pai, a respeito disso, Senhor. Nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, quem escreve aqui o livro do Êxodo é o próprio Moisés, esse que está falando com Deus, ou melhor, esse que Deus está falando com ele. Moisés, ele é o autor de Gênesis até Deuteronômio. E aqui o próprio Moisés está contando uma história dele mesmo. Para entender o contexto da história, Moisés pertencia a um povo. Moisés era um hebreu. Moisés era da tribo de Levi. E na época havia uma perseguição ali, o povo está cativo no Egito, está preso no Egito. Então existe um decreto para matar todas as crianças. E a mãe de Moisés o guarda, protege aquela criança. Não podendo mais proteger, ela faz um cesto, e ela coloca no rio Nilo, e fala: o Senhor vai guiar. E aquele cesto é achado pela filha de Faraó. Aquela mulher cuida daquela criança. Moisés cresce. Moisés passa 40 anos sendo criado pelos egípcios. 40 anos sendo criado pelos egípcios. Moisés sempre soube que ele era um hebreu. Moisés sempre soube a sua linhagem, sempre soube quem ele era. Então, ele está vendo ali, Rafael, um soldado egípcio maltratar um hebreu. Então ele defende o povo dele, defende o hebreu, ele mata então o egípcio. Faraó descobre e manda matar Moisés. Moisés foge. Moisés vai para o deserto, vai para a cidade de Midian. Ele passa 40 anos. Ele se casa, ele se torna pastor de ovelha, e ele passa a cuidar das ovelhas de seu sogro Jetro por mais 40 anos. Moisés foi pastor por mais 40 anos. E é exatamente aqui o episódio quando Moisés está no Monte Horebe com as ovelhas de seu sogro. Aqui Moisés tinha 80 anos de idade. 40 anos no Egito, mais 40 anos sendo pastor de ovelhas no deserto. Então Moisés aqui se achega. O verso 1, leia comigo novamente o verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, olha só, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, não era onde ele morava, chegou ao monte de Deus, chamado o quê? Horebe.
Queridos, estudando mais profundo, o Monte Horebe, na verdade, ele é uma região cheia de montes. Horebe é um nome chamado de uma região cheia de montes, dos quais o Monte Sinai faz parte do Monte Horebe. Então o Monte Sinai está ali entre eles. O pico mais alto, o Monte Sinai. Querido, segundo o historiador Flávio Joséfo, ele fala o seguinte: Moisés morava então com o seu sogro e cuidava dos rebanhos dele. Um dia, Moisés levou-os a pastar no Monte Horebe, que é o mais alto de todos da província, muito rica em pastagem, alimento para as ovelhas. Isto porque, além de fertilidade natural, os outros pastores lá não iam por causa da santidade do lugar, onde dizia Deus morava. E lá Moisés teve uma visão maravilhosa. Segundo Flávio Joséfo, aquela região era uma região de pastores que cuidavam de ovelhas. E esses pastores cuidavam das ovelhas o que me chama a atenção, querida, porque esses pastores eram pastores de ovelhas no deserto. Eles buscavam alimentos no deserto, e todo mundo sabia que no Monte Horebe tinha pastagem. Mas segundo o historiador Flávio Joséfo, os pastores, Leonardo, não queriam levar Priscila, as ovelhas para lá. Por quê? Porque temiam, porque eles não levavam para o Monte Horebe, porque sabiam que ali era o lugar de Deus. Queridos, nós sabemos que aquele lugar é um lugar santo, mas nós não nos envolvemos. O fato principal aqui é exatamente o monte ser reconhecido pelo povo de ser um lugar santo, e não querer frequentar aquele lugar é o que me chama a atenção. Nós sabemos que aquele lugar é santo, nós sabemos que ali Deus fala, nós sabemos que uma igreja é um lugar santo, nós sabemos que as pregações é um lugar onde Deus fala, mas muitos não querem se envolver, preferem comer no deserto, preferem achar comida no deserto, mesmo sabendo que lá tem alimento. Queridos, é no monte de Deus que tem alimento. E é triste saber disso, porque quantas pessoas deveriam estar buscando a Deus, mas não estão, porque não querem. Nós sabemos que aqui o lugar é santo, nós sabemos que Deus é um Deus santo. Por que aquele povo não queria ir para o monte? Por que aquele povo não queria se envolver com as coisas de Deus? Por que aquele povo não queria ir para um lugar santo? Eles sabiam que Deus era dali, então eles tinham que ir lá. Eu preciso conhecer esse Deus, mas não, preferiram não ir. Mas Moisés levou. Por que aquele povo não queria ir? Por que muitas pessoas não querem buscar a Deus? Por quê? Talvez por medo? Talvez nós temos medo do desconhecido. Quanto mais nós desconhecemos esse Deus, menos nós queremos nos envolver com Ele. O que traz o pensamento contrário. Quanto mais eu conheço esse Deus, mais eu quero me envolver com esse Deus. Nós conseguimos entender o relacionamento que você tem com Deus, baseado nas suas buscas. Eu busco muito, porque eu conheço muito. Eu busco pouco ou nada, porque eu desconheço. A verdade é que nós temos medo do desconhecido. Vamos para a igreja? Ah, não. Eu já tenho minha religião. Não, meu irmão, estou te chamando para uma religião. Vamos ler a Bíblia? Ah, não, eu já tenho as minhas orações. Vamos participar de uma célula? Ah, não, eu já faço minha célula na minha casa, eu e Deus no meu quarto. Muitas vezes nós não queremos nos envolver com Deus. A pergunta é por quê? Porque às vezes porque temos medo do desconhecido, temos medo que aquilo que eu não conheço pode fazer. Isso chama atenção. Por que aquele povo não queria ir para o monte, sabia que era o Monte Santo? Por que eles não foram? Moisés levou suas ovelhas para lá. Moisés estava trabalhando, ele estava muito ocupado, porém, é lá onde tem pasto. Você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, meu irmão, mas aí fora não tem pasto. Só tem pasto, querido, no monte de Deus. Você consegue entender isso? Você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser,
mas você continua sem alimento. Eu fico pensando, como é que aquele povo alimentava as ovelhas? Moisés passou 40 anos alimentando as ovelhas no deserto. Quando ele leva no Monte Horebe, ele vê que tem pastagem, uau, aqui tem muita coisa. E é nesse lugar de pasto que Moisés teve um encontro sobrenatural com Deus. O verso 2 fala assim, Êxodo capítulo 3, o verso 2 fala assim: apareceu-lhe um anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Queridos, sarça, a palavra sarça no hebraico significa árvores de pequeno porte, como se fosse esse arranjo que fala, né? Esse arranjo aqui. Esse arranjo, ele é uma árvore desse pequenininho, então chama de sarça. É como se fosse hoje um bonsai. Quem já viu um bonsai? Uma árvore que não cresce muito, você pode até moldar, né? Desenhar ele. Então, sarça significa árvore de pequeno porte, muito comum no Monte Horebe. Se você for hoje em Israel, se você for hoje no Monte Horebe, você vai ver justamente ali no Monte Sinai, essas sarças, é muito comum. E o que era mais comum ainda é que Moisés, por passar 40 anos no deserto, ele conhecia tudo. 40 anos não são 4 dias, são 40 anos. Então era comum, segundo os historiadores, dizem que era muito comum uma sarça pegar fogo no deserto, quente, muito quente. Então era comum árvores pegar fogo. A gente deve ver muito isso em documentários, né, na África, em vegetações, em mata, quando está muito quente, pega fogo sozinho. Quem já viu isso? Não é normal? É comum, é comum, é comum. Então era comum uma sarça pegar fogo. Queridos, mas era nesse comum que Moisés foi atraído por algo diferente. Esse comum, uma sarça pegar fogo que era comum, mas esse comum existia algo diferente. O que? A sarça não se consumia. Tinha fogo, mas não tinha fumaça. Sabe o que nós entendemos aqui, querido? Que Deus, ele vai falar conosco no comum. É no comum, não é, Deus não vai aparecer para você assim, nossa, Deus não vai vir assim, com uma luz brilhante, descer na terra, meu filho, eis que eu te digo, não querido, não, Deus fala conosco no comum, é no dia a dia, é no nosso trabalho. Deus fala com você lavando a louça, Deus fala com você dentro do ônibus, Deus fala com você trabalhando, Deus fala com você no seu dia de estresse, Deus fala com você com tantas coisas para resolver do dia a dia. É uma vida comum. Moisés estava vivendo uma vida comum, ele estava pastoreando as ovelhas, e ele viu uma sarça pegar fogo, normal. Então é nesse comum, querido, que Deus vai falar conosco, amém? Então, quando Moisés vê a árvore pegando fogo, mas ele ficou pensando assim, mas peraí, tem algo diferente aqui. Nesse comum tem uma coisa diferente acontecendo. Não tem fumaça. Esse fogo não está consumindo a sarça. E a curiosidade de Moisés fez Moisés se aproximar daquele lugar. A curiosidade de Moisés fez ele se aproximar de Deus. E lá Deus então se apresenta na comunicação. Deus mostrou para Moisés no comum algo sobrenatural. Mas Moisés demorou a entender o que estava querendo dizer. Segundo o teólogo Isber, ele fala o seguinte: Deus pode tomar um arbusto comum, fazê-lo arder e transformá-lo num milagre. Era exatamente isso que desejava fazer com Moisés. A sarça ardente era um retrato do que Deus havia planejado para Moisés. Moisés era um frágil arbusto, mas Deus era o fogo que ardia nele. É na sua vida comum que Deus vai arder em você. Isso é na sua vida comum que Deus vai usar você como um parâmetro para os outros. Queridos, a curiosidade de Moisés fez com que ele levasse a ovelha para aquele lugar.
A sua curiosidade tem que fazer você aproximar de Deus. A questão é que nós não temos curiosidade nenhuma. Minha vida está normal, minha vida está tudo comum. Eu estou normal, está tudo bem, está tudo na bênção. Nós não queremos ir mais fundo, nós não queremos mais aprofundar. Nós temos que ser tomados por uma curiosidade. Ler as escrituras, uau, o que é isso aqui? Peraí, deixa eu aprofundar aqui. Deixa eu estudar aqui, uau, peraí, deixa eu estudar aqui. Nós temos que aprofundar, nós temos que estudar, querido. Moisés levou as ovelhas do seu sogro para o monte de Deus. Mais tarde, ele leva o povo hebreu para aquele mesmo lugar santo. A maturidade que Moisés teve fez levar uma geração para Deus. Sabe o que isso quer dizer, querido? Naquele lugar comum, onde Deus falou com Moisés, a experiência que Moisés teve com Deus trouxe maturidade, que mais tarde, ele leva o povo, ele tira o povo do deserto, ele leva o povo hebreu para aquele mesmo lugar. A experiência que Moisés teve no início fez levar uma geração a ter a mesma experiência que ele teve. Você entendeu isso aqui, querido? Vocês estão aqui, igreja? Queridos, uma vez que você escuta a Deus, você nunca mais quer ouvir outra coisa, porque as outras coisas não vai mais suprir o que você teve nesse seu relacionamento com Deus. Moisés não queria saber de outra coisa a não ser ouvir a Deus. Você consegue entender isso, querido? O verso 3 fala assim. O verso 3 fala assim: então disse consigo mesmo, Moisés disse: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Não está queimando. Eu vou lá ver que é isso. Eu vou lá ver como é que está. A curiosidade nos faz aprofundarmos em Deus, queridos. Nós não podemos ser uma igreja apática. Tanto faz, está tão bom. Eu sempre vivi assim. Eu sempre vi sarça pegar fogo. É tudo comum. Meu irmão, nós temos que ter essa curiosidade. Nós temos que nos aproximar. Nossa, o negócio aí está muito bom. Deixa eu lá ver o que é isso. O verso 3. Ele disse consigo mesmo: irei para lá, eu quero ver o que é isso, porque a sarça não pega fogo, não queima. Deixa eu me aproximar. O verso 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, no meio daquilo que chamou a atenção dele, Deus o chamou. Deus chamou Moisés pelo nome dele. Ei, Deus conhece o teu nome, porque disse: Moisés, Moisés. Deus falou o nome dele. Não se chegues para cá. Não, desculpa. E Moisés respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus fala, querido. Deus fala. Deus não é uma imagem, meu irmão. Deus não é um talismã que você põe na sua carteira. Deus não é um santinho, desculpa, que você põe na sua carteira. Deus não é um crucifixo que você pendura no pescoço, meu irmão. Deus não é um monte, Deus não é uma estátua, Deus não é gesso, meu irmão. Deus fala, Deus conversa, Deus fala com você, querido. Deus falou com Moisés: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: eis-me aqui, Senhor. A curiosidade de Moisés fez que Moisés ouvisse a Deus. Você consegue entender isso, querido? Existe um princípio. Nós precisamos nos achegar a Deus. Os outros pastores, nenhum teve experiência com Deus. Por quê? Porque ninguém teve coragem de ir no monte. Moisés foi lá. Moisés se aproximou. Moisés viu aquele poder. Moisés viu fogo na sarça. Deixa eu ir lá ver o que é isso. Nós precisamos nos relacionar com Deus, querido. Existe um princípio: Deus nunca vai se chegar até você. Como é que é? Vou repetir. Deus não vai se chegar até você. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4.
Tiago no capítulo 4. Existe um princípio, querido. Tiago no capítulo 4. Tiago capítulo 4, o verso 8. Tiago 4, 8. O verso 8 fala assim, do capítulo 4. Chegai-vos o quê? A Deus. E Ele se chegará a vós outros. Existe um princípio aqui. Chegai-vos a Deus. E Ele vai se chegar a você. Quem tem que dar o primeiro passo? Moisés passou 40 anos no deserto. Todas as sarças pegavam fogo e consumia. Mas só foi Moisés se aproximar do Monte Santo que ele viu o comum ser diferente. Ele viu aquilo que era comum ser diferente. Queridos, o princípio parte de nós. Se você nunca se chegar a Deus, você nunca vai conhecê-lo. Você nunca vai ouvi-lo. Ah, mas eu nunca vi Deus falar comigo. Deus nunca me falou comigo. Tem 40 anos que eu ando no deserto. Nunca vi Deus falar. Deus não me ama. Pois é, meu irmão. É porque você não chegou no monte. Está só dando voltas, dando voltas, dando voltas. Meu irmão, entra no monte, meu irmão. Se achegue perto do fogo. Chegue perto desse Deus. Se aproxima dele. Nós não queremos. Todo mundo sabia que ali era um lugar santo, mas ninguém se dispôs a ir. Nós sabemos que Deus existe, mas nunca nos dispomos a conhecê-lo. Nós sabemos que Deus fala, mas nunca emprestamos ou nunca abrimos nossos ouvidos. Chegai-vos a Deus, verso 8. Chegai-vos a Deus. Nós que temos que chegar a Ele, tem que partir de nós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. E tem mais. Não pode ser de qualquer jeito. Eu me achego a Deus, e Ele se achegue a mim. Aí o texto continua. Purificai as mãos, pecadores. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Sabe o que é ânimo dobre, querido? Ânimo dobre é aquela inconstância emocional. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu sou crente, amanhã eu sou pecador. Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste. Ó vida, ó céus, ó azar. Ânimo dobre. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Um dia eu quero, outro dia eu não quero. Hoje eu vou para o culto. Não, eu vou para o culto hoje eu estou, nossa, hoje estou retetendo. Nossa, mas que louvor. E vem na frente, reconcilia, e ora, e fala em línguas, e ora, e nossa, que bacana, que bênção. Segunda-feira, eu não valho nada, vida ruim. Vamos para o culto de novo? Não, hoje eu não estou afim não. Mas você estava tão animado. Não, eu estou afim não. Ânimo dobre, inconstante. Chegai-vos a Deus, meu irmão. Chegai-vos a Deus. Mas nós temos que purificar nossas mãos. Nós temos que deixar de ter esse ânimo dobre. Nós temos que limpar. Sabe o que significa limpar o coração, querido? Tirar as mazelas, as mágoas. Sabe por quê? A verdade é que nós somos muito preconceituosos. Pisaram no meu pé. Você vê, irmão, no louvor? Né? Tênis branco. Nunca vi isso na vida. Nossa, não quero mais não. O irmão pastor nem falou comigo. O irmão nem me deu bom dia. É coração limpo, meu irmão. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Queridos, Moisés chegou a Deus e Moisés ouviu. Moisés passou 40 anos da vida dele, tendo uma vida comum, toda a sarça pegava fogo, mas só foi ele se dispor a entrar no monte de Deus, que ele viu uma sarça pegar fogo, mas não se consumia. Isso é, ele viu algo sobrenatural que chamou a atenção dele. Queridos, quando começa a pregar a palavra de Deus, existe algo sobrenatural que você quer ter curiosidade.
A pregação da palavra de Deus tem que trazer curiosidade ao teu coração. É nunca dizer assim, nossa, hoje no culto eu fui cheio, estou pronto. Não, meu irmão. A pregação tem que só que aguçar a sua vontade de querer estudar mais. Deixa eu ver de novo, deixa eu ver esse negócio de aqui, rapaz, deixa eu aprofundar aqui. Nossa, deixa eu ver esse negócio. Nossa, é assim que funciona. É assim que funciona. Por isso que Lagoinha Floramar é uma igreja dinâmica. Nós nos reunimos nas células. Nós temos reuniões, nós temos seminário toda segunda-feira. Nós nos reunimos, nós temos encontro. Tem culto sábado aqui, culto de jovens. Tem célula semana toda, só não tem segunda-feira. Tem célula terça, quinta, sexta, sábado. Nós temos que se envolver. Nós temos que querer isso. Por quê? Porque Deus fala. Deus fala, depende da nossa prontidão. Você pode conhecer a Deus como aquela geração, aquele povo conhecia Deus, mas ninguém ouvia, até Moisés ouvir, queridos. Sabia que pela história, Moisés foi o primeiro a saber o nome de Deus. Deus fala com Abraão, Deus fala com todas as gerações. Quando chega em Moisés, Deus não fala, Deus traz um diálogo. Sabe o que é um diálogo? Diálogo é quando duas pessoas conversam sobre o mesmo assunto. Não é um monólogo, não é só um que fala, os dois conversam. A comunicação de Deus era aí, Deus falava, Deus falava, Deus falava, e Deus disse, Deus disse. Quando chega em Moisés, há um diálogo, há uma conversa. Deus está conversando com Moisés. Deus conversa com você, meu irmão. E se você continuar lendo o texto aqui de Êxodo capítulo 3, você vai ver que Deus é a primeira vez que Deus fala. Primeiro fala assim, Moisés está conversando com Deus, fala assim, Deus, tá bom, eu vou lá libertar o povo do Egito, bacana, mas qual é o seu nome? Por quê? Porque ninguém sabia. Qual é o seu nome? Como você se chama? Até então era o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas qual é o seu nome? E se você for ler aqui o texto, você vai ver que Deus falou, o meu nome, eu sou o que sou. Aleluia. Quando Deus fala assim, eu sou o que sou, te enviou, vá e fale. Na sua Bíblia, o eu sou o que sou está em caixa alta. Quer ver? Vamos lá, Êxodo capítulo 3, volta lá no texto. Êxodo capítulo 3, verso 14. E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Deus está conversando com Moisés. Um diálogo. Queridos, a palavra eu sou o que sou, a tradução disso, se tornou o tetragrama hebraico, YHWH, Yahvé. Yahvé. Esse nome ele foi trocado pela palavra Adonai, que é a palavra Senhor. E a palavra Adonai, eles pegaram as vogais da palavra Adonai e acrescentou um tetragrama, por isso tem Yahvé. Porque o nome de Deus é impronunciável. Eu sou o que sou significa YHWH. É isso. Como é que lê isso? Como é que é? YHWH. Como é que lê isso? Nós não conseguimos falar o nome desse Deus todo-poderoso, meu irmão. Mais tarde os judeus passaram a falar, o povo hebreu passou a falar Adonai. Aí pegaram as vogais e colocou YHWH. Aí ficou Yahvé. Mais tarde esse nome foi transformado em Javé. E nós conhecemos como Deus. Ninguém sabia disso. Você só sabe que o nome dele é Deus, porque ele conversou com Moisés. A sua geração só vai saber o nome de Deus se você tiver o encontro com esse Deus, meu irmão. Deus é um Deus relacional. Deus não é um bingo. Deus não é uma roleta. PlayStation, 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 PlayStation.
Deus é um Deus de relacionamento. Deus conversou com Moisés, meu irmão. O verso 5, Êxodo capítulo 3, o verso 5. O verso 5 fala assim: e continuou Deus: ei Moisés, não te chegue para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A curiosidade, Moisés se dispôs a ir no Monte Santo, levar as suas ovelhas para pastar, para comer, se alimentar. E Deus se manifesta no comum e conversa com Moisés. E Moisés tem uma curiosidade. Então Moisés se aproxima. Meu irmão, você tem que se aproximar de Deus. Deus fala: ei, não se aproxime de qualquer jeito. Tira as sandálias dos teus pés. Queridos, tirar as sandálias, segundo uma tradição antiga, segundo a tradição dos hebreus aqui na época, tirar as sandálias tinha um significado muito sério. Na verdade, o tirar as sandálias tem dois significados: o tirar as sandálias e ficar descalço. Porque obviamente, se você tira as sandálias, obviamente você fica descalço, ok? Então, tirar as sandálias é uma coisa, e ficar descalço é outra coisa. Para o povo antigo, tirar as sandálias significa respeito e humildade. Eu respeito você, então diante de você eu tiro as minhas sandálias. É assim que funcionava. Eu entro na sua casa, por respeito a você, por humildade a você, eu tiro as sandálias dos pés de chegar na sua casa. O pastor João foi lá em casa, e a casa estava toda suja. Obra, sabe como é que é, né? Alguém está construindo aqui? Alguém está construindo, Lana? Joelso, meus pêsames. Você limpa, nunca fica limpo, né? A casa está toda suja. O pastor João foi lá em casa, e ele tirou a sandália. Eu falei: meu irmão, tira não, filho, a casa está suja. Não, tira não, a casa está suja. Lembra, pastor João? Ele ainda pisou num tapetinho da Lula que faz xixi. Você acha que eu não ia falar, né, pastor João? Nós temos uma cachorrinha que só faz xixi no tapetinho. Olha que coisa linda, né? E o pastor João pisou lá. Eu falei: eita glória, é fogo puro, meu irmão. Esse lugar é santo. Lembra, pastor João? Lembra? Porque ele disse: meu irmão, tira a sandália, está toda suja a casa. Então tirar a sandália significa o quê? Respeito e humildade. Eu respeito você. Então Deus fala: ei, não se aproxime de qualquer... Queridos, quantas pessoas estão se aproximando de Deus sem nenhum respeito? De qualquer jeito, eu faço de qualquer jeito, eu brinco de qualquer... Não, meu irmão. De manhã eu até falei aqui, quero falar novamente. Existem algumas canções que nós cantamos com todo respeito, tá, gente? Todo respeito quem... Não, só para a gente poder... Só um parênteses aqui, tá? Só para a gente poder entender aqui. Tem muitas canções hoje, a gente está cantando e aí chama Deus de você. Não, você e tu. Não, porque tu, Deus, né? Você. Pessoal, assim, sem ser, né? Sem ser muito crítico, mas... Ô, meu irmão, a gente está falando da santidade... O El Shaddai, entendeu? Tire as sandálias dos teus pés. Nós temos que ter respeito a esse Deus, porque esse Deus é um Deus relacional. Nós nos relacionamos com Ele, é um diálogo. Então tirar as sandálias significava respeito e humildade. Na presença de Deus, nós temos que ter respeito e humildade. A palavra humildade, no hebraico, significa dobrar os joelhos. Ser humilde é você dobrar os seus joelhos. Humildade é você reconhecer o seu potencial. O que é humildade? É você reconhecer o seu potencial, mas você só age diante da vontade de Deus. Entendeu o que é humildade? Ser humilde é você saber que você é bom no que você faz. Ser humilde é você reconhecer: cara, você é top. Você é o melhor dos melhores, mas você só age se Deus permitir. Você entende o que é humildade, meu irmão?
Humildade é você reconhecer seu potencial e agir de acordo com a vontade de Deus. Se eu digo que eu sei fazer algo, ou que eu preciso fazer algo, e eu faço, isso é humildade. Eu preciso fazer isso, e eu faço, então eu sou humilde. Na presença de Deus, nós temos que tirar as sandálias dos pés. Nós temos que ter respeito a esse Deus, nós temos que ter humildade. E o fato de você tirar as sandálias é o fato de você permanecer, de você ficar descalço. Ficar descalço, uma tradição antiga dizia que ficar descalço era para você não perder a sensibilidade do lugar. Você já foi para um campo, para um lugar, e deu vontade de você sentir o lugar? O que você fez? Você tirou o seu sapato, você tirou o seu tênis, e você fez o quê? Que lugar gostoso, não é assim? Você quer sentir aquele lugar. Você vai para um lugar bonito, você quer ficar descalço para sentir a grama. Alguém já foi na praia e ficou de coturno? Alguém já andou na areia da praia, ali no mar, ali, e ficou de havaiana? Depende, né, do tempo, do sol, né, porque o sol arrebenta a praia da gente. Mas você quer sentir. Então a tradição antiga dizia que ficar descalço era para ter a sensibilidade do lugar. Deus queria que Moisés sentisse a sensibilidade daquele lugar santo. Queridos, retirar as sandálias e permanecer descalço. Eu preciso retirar. Eu preciso ter humildade para ouvir a Deus. Porque Deus fala, amém, queridos? Então, para continuar ouvindo esse Deus, ou para ouvir, eu tenho que tirar as sandálias. Então, tirar as sandálias dos meus pés é para eu ouvir a Deus. E ficar descalço é para não perder a sensibilidade em continuar ouvindo a Deus. Queridos, uma coisa é você tirar as sandálias. Outra coisa é você permanecer. Uma coisa é você tirar as sandálias para ouvir a Deus. Uma coisa é você ouvir a Deus. É muito bom. Outra coisa é você continuar ouvindo esse Deus. Porque você pode ouvir a Deus uma vez. Foi tão bom. Nossa, há 5 anos atrás, há 20 anos atrás eu tive uma experiência com Deus. Nossa, igual Moisés. Nossa, Deus falou comigo, foi algo tão tremendo. Eu tirei as sandálias dos pés. E agora, meu irmão? Não, agora eu não ouço mais não. Ué, meu irmão, o que aconteceu? Porque muitos de nós estamos vivendo do passado, vivendo das experiências passadas. Nossa, naquela época foi tão bom. Olha, há 5 anos atrás eu falava em línguas. Há 8 anos atrás eu orei, uma pessoa foi curada. É mesmo, foi lá na igreja onde eu era. Nossa, precisa ver. Eu cantava, meu irmão, o pessoal, um demônio se manifestava assim, ó. Nossa, eu cantava com a minha voz assim, uau! As pessoas tudo caíam na unção. E hoje, meu irmão? Não, então, só foi naquela hora só. Só foi naquele tempo lá. Hoje não, hoje eu só canto na igreja. Meu irmão, nós temos que ter essa experiência com o Senhor, todos os dias, é constante, é 24 horas, meu irmão. Nós temos que tirar as sandálias dos pés, mas nós temos que permanecer descalços para não perder a sensibilidade, porque Deus fala o tempo todo. Deus está o tempo todo falando conosco. Nós não podemos perder esse contato, esse relacionamento. Às vezes temos humildade para ouvir. Eu tenho humildade para ouvir. A questão é se eu permaneço na humildade para continuar ouvindo. A soberba é uma das coisas que atrapalha a comunicação com Deus, meu irmão. Queridos, a comunicação de Deus é permanente e relacional. Sem relacionamento diário, não permaneceremos na presença de Deus, ouvindo-o. Moisés teve a primeira experiência com Deus no monte de Deus. E essa experiência que Moisés teve com Deus, ele nunca mais deixou de ter. Porque com essa permanência, com esse diálogo, Moisés foi no Egito, tirou o povo do Egito, caminhou 40 anos no deserto.
E Moisés continuou no monte, continuou no monte, continuou no monte, meu irmão. A experiência que Moisés teve de levar as ovelhas, ele levou depois o povo de Deus, e o povo de Deus ficou ao redor do monte Horebe, ficou ao redor do monte Sinai, e Moisés constantemente subia ao monte para conversar com Deus. Teve uma vez que Moisés passou 40 dias no monte Sinai, lá no topo, conversando com Deus, tendo experiências com Deus. Depois de 40 dias, Moisés desceu do monte. Ele teve que colocar um véu no rosto, porque a glória de Deus resplandecia na face dele, querido. O relacionamento que você tem com Deus faz resplandecer a glória dele na tua vida, e todo mundo sabe que você é um cara diferente. Eu quero só abrir um parênteses aqui, rapidamente. Lá em casa tem um pedreiro lá, mexendo no muro lá, refazendo o muro lá de casa. E teve um dia que eu estava muito estressado. Alguém já ficou estressado alguma vez na vida? Esse dia eu estava nos nervos. Eu estava doido para matar uma barata. Quem já passou por isso? Se pegar uma barata, eu piso nela. Não é assim? Tem uns que fogem, né? Né, Líbia? Esse dia eu estava no nervo, eu estava um nojo. Minha esposa e a Sara estavam longe de mim esse dia. Nossa, o cara chato. Não, fica aí. Aí eu conversando com o pedreiro, sabe o que ele falou? Ele falou, rapaz, eu olho para você, eu sinto uma paz. Eu falei, hã? O quê? Que heresia é essa? E não, é sério. Até o Enzo estava lá esse dia, não, Enzo? Não, eu sinto uma paz assim, não sei, você transmite algo assim tão bom. Nossa, eu vou lá na sua igreja, eu vou voltar para a minha igreja, meu irmão, volto para a sua igreja mesmo, meu irmão. Sabe, esse dia eu não estava assim, não, hoje eu não estou a fim de conversar com Deus, sabe, esse dia? Mas queridos, não tem como. Porque Deus está em você e você está nele. Você entende isso? Que é um relacionamento 24 horas. É na sua vida comum que Deus fala com você, que Deus se relaciona com você, querido. Moisés nunca perdeu essa intimidade com Deus. Moisés sempre andou com Deus, ao tal ponto de falar, Deus falou assim, Moisés, homem de Deus. O verso 6. Êxodo capítulo 3, o verso 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Queridos, a profundidade da intimidade no diálogo com Moisés. O verso 6 no final, Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Queridos, quando Deus fala com os pais, quando Deus fala com Abraão, quando Deus fala com Jacó, quando Deus fala com Isaac, com Jacó, foi um diálogo diferente. Moisés conversava com Deus face a face. Essa é a intimidade na qual nós precisamos conversar com Deus face a face. E quando Deus fala assim, olha, eu sou o Deus de teus pais, Moisés tremeu, ele ficou com medo de olhar para Deus. Sabe o que isso quer dizer, querido? Deus conhece a tua história. Deus conhece os teus pais. Deus não é um Deus que você criou agora. Olha, a comunicação de Deus com Moisés, Deus mostra a sua identidade. Deus se revela a Moisés como o Deus do início. Eu conheço a tua história. Eu não sou um Deus de agora, eu sou um Deus da tua história. Quando Deus fala assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Moisés sabia muito bem a importância desses nomes, porque foi Abraão que gerou o povo hebreu, na qual ele faz parte. Quando Deus fala, eu sou o Deus das gerações, eu sou o Deus desse início, esse Deus é o Deus do início. Abre em Apocalipse no capítulo 1, abra sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 1. Moisés teve medo, Moisés temeu olhar para Deus. Apocalipse capítulo 1, o verso 8.
Apocalipse 1 diz assim, o verso 8: eu sou o quê? Eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era lá atrás e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Queridos, esse Deus se conversa com você, Ele conhece a tua história, Ele sabe o que você está passando, porque Ele é o Deus lá do início. Antes mesmo de você nascer, Ele já é Deus, Ele já era Deus. Ele é o Deus do início. Sabe o que significa alfa e ômega? Sabe o que significa isso? No alfabeto grego, querido, alfa é a primeira letra e ômega é a última letra. No alfabeto, na comunicação que gera tudo, Ele é o início e Ele é o fim. Ele está no início e Ele está no fim. Ele é o alfa, Ele é o início e Ele é o ômega. Ele é o fim de todas as coisas. Queridos, Moisés vai para um lugar santo e Deus comunica com ele. Por quê? Por que Deus quis conversar com Moisés? Por que Deus quis conversar com a gente? Por que Deus deixou a sua palavra para nós? Por quê? Resposta simples. Porque Deus quis. Ele é Deus. Ele quis dessa forma. Ele quis assim. Deus não precisava comunicar-se com o homem, mas Ele quis. Não que essa comunicação traz uma ideia de que Deus está sozinho, Ele quer conversar com alguém. Não, absolutamente. É porque Deus quer nos ensinar algo que Ele quer. Deus quer nos ensinar o que Ele quer nos ensinar. Tem muita coisa para nós, meu irmão. Mas essa comunicação, você tem que tirar as sandálias dos teus pés. Queridos, Deus quer comunicar com você. Você está disposto a ouvi-lo? Você quer esse relacionamento com esse Deus? Que essa curiosidade faça você se aproximar de Deus? Olha aí em Apocalipse capítulo 1. Olha o verso 1 de Apocalipse. Verso 1, revelação de Jesus Cristo. Que Deus lhe deu. Olha só, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Deus quis. Deus mostrou para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Deus comunicou com Moisés aonde? Lá no início, lá no Êxodo. Nós estamos nos primeiros livros da Bíblia, no começo. E nós estamos lendo agora o final, em Apocalipse, o final da Bíblia. O que o texto nos mostra? Deus continua falando. Deus mostrou, Deus conversou com João. Ele conversou com Moisés. Agora está conversando com João no último livro da Bíblia. Deus continua falando, porque Ele é, Ele era e Ele há de vir. Deus quer conversar conosco. Olha, o verso 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando a tudo o que viu. O verso 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem o quê? As palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqueles, verso 2, bem-aventurados, aqueles quem quer. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Bem-aventurado, sabe o que é bem-aventurado? É a palavra Baruch, que significa feliz. Feliz o homem que lê e que ouve. Se vocês estão lendo, se vocês estão ouvindo, Baruch, vocês são os homens mais felizes dessa terra, porque todos os pastores estão passando no deserto, mas Moisés está pastando no Monte Santo, onde tem pasto de verdade, tem comida de verdade. Aqui tem comida de verdade, querido. Aqueles que leem e aqueles que ouvem.
capítulo 2, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. O verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei de alimentar-se da árvore do quê? Da vida que se encontra no paraíso de Deus. Sabe o que é a árvore da vida, querido? Lá em Adão. Adão pecou. E essa árvore da vida, ela foi preservada. Toda a humanidade não tinha mais a árvore da vida. E agora no final Deus fala: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Se você vencer, você vai comer da árvore da vida que nem Adão comeu. Você está aqui, igreja? Mas só para quem tem ouvido para ouvir. Olha o verso 11, Apocalipse capítulo 2, olha o verso 11. Quem tem o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Isso quer dizer que aqui você pode sofrer o que for, meu irmão, mas se você tem ouvidos, lá no céu nem morte, nem nada vai separar você do amor de Deus, meu irmão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, na qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Você vai ter um nome novo, você vai ter um nome novo, você vai ter uma vida nova, mas é quem tem ouvido para ouvir, porque Deus está comunicando à igreja. Apocalipse verso 26, Apocalipse 2, verso 26, ao vencedor que guardar a terra ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Verso 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, o verso 5, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o teu nome no livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o verso 12, ao vencedor, falei-lhes colunas no santuário do meu Deus, e daí jamais o quê? Sairá. Não existe mais ânimo dobre, você vai ficar permanente. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Verso 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O verso 21 de Apocalipse capítulo 3, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo, oh glória, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Queridos, vale a pena, nós temos que vencer este mundo. Nós vamos assentar ao trono do Todo-Poderoso, aquele que conversou com Moisés, aquele que está conversando conosco. E esse Deus está conversando: ei, aguenta firme, seja fiel, continue com seus pés descalços, tire as sandálias dos teus pés, continue ouvindo a Deus,
Porque se você continuar ouvindo, você vai ser um vencedor, e você vai se assentar junto com Jesus no trono de Deus. Para quê? Para conversar com Deus, para conversar com Deus, para conversar com Ele. E ele termina dizendo o quê? Verso 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vocês estão aqui, igreja? Quem está ouvindo? Quem está ouvindo o que o Senhor está dizendo, meu irmão? Não seja negligente ao que o Senhor está dizendo à igreja dele. Você pode ficar de pé no seu lugar. Queridos, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Você vai ser um daqueles pastores que vão continuar no deserto se alimentando? Ou você vai entrar no Monte Santo de Deus? Você pode fechar os seus olhos. Você pode fechar os seus olhos. Você que está em casa, o que você vai fazer diante dessa palavra? Você vai viver a sua vida no deserto, se alimentando do deserto? Ou você vai se aproximar do Monte Santo e você vai tirar as sandálias dos teus pés? Igreja, o que Deus tem para nós são coisas grandiosas, tudo depende de você. O que você quer? Quem é esse Deus que você crê? Quem é? Ele conversa com você? Você tem um diálogo com Ele? O que você tem aprendido está nas Escrituras. Deus vela para cumprir a sua palavra, meu irmão. Deus vela para cumprir a sua palavra. Se entregue ao Senhor, se entregue ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, adoramos ao Senhor nesta noite, cremos na tua bendita palavra. Nós vamos vencer porque nós estamos ouvindo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós cremos, meu Pai, na tua bendita palavra e nos entregamos a ela totalmente.
é real, tua voz ecoa em meu ser. Oh. Queridos, essa mensagem falou profundamente ao seu coração. E você sabe que você precisa se aproximar desse Monte Santo. Você conhece esse Deus, você conhece Jesus, mas você nunca tirou as sandálias dos teus pés. Você nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você nunca entregou a sua vida para esse Deus Todo-Poderoso. Você sabe quem é Jesus, mas você passou a sua vida inteira somente ao derredor, longe dessa presença santa. E esta noite você precisa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou um dia você fez isso, mas você se afastou. Mas hoje você precisa voltar. Você precisa reconciliar com Deus, porque você andou fora. Mas esta noite você vai voltar. Esta noite você quer Jesus. Esta noite você quer confessá-lo como Senhor e Salvador. Esta noite você quer reconciliar, você quer voltar para Jesus. Levante sua mão dizendo: eu quero voltar para Jesus. Eu quero começar tudo de novo. Eu quero começar no Monte Santo. Levante sua mão dizendo: eu quero esse Jesus. Nós não estamos oferecendo uma religião, estamos oferecendo um Monte Santo. Estamos oferecendo Jesus. Volte para Jesus hoje. Levante sua mão, volte para Jesus. Queridos, a certeza que nós temos que nós somos do Senhor faz com que essa comunicação seja todos os dias. Se aproxime de Deus, meu irmão. Se aproxime de Jesus. Se aproxime do Senhor, porque Ele está conversando. Ele está falando como Ele falou hoje, através da sua bendita palavra. Amém? Nós somos do Senhor. Nós pertencemos a Ele. Está todo mundo firme. Vamos caminhar juntos. Vamos crescer. Vamos para frente. Pode acender a luz. Queridos, eu quero convidar vocês a participar do culto às quartas-feiras. Toda quarta-feira aqui é a nossa quarta teológica. Aqui é ensino bíblico. É a nossa escola bíblica. Eu mudei o horário, nós mudamos o horário. Agora às quartas-feiras é somente 1 hora de culto, de 8 às 9. Então nós vamos vamos celebrar o Senhor 1 hora, de 8 às 9 horas. Quarta-feira agora nós vamos encerrar o Evangelho de Marcos. Aí na outra quarta-feira nós vamos começar um novo estudo. Estamos preparando tudo ainda. Então participe das quartas-feiras, amém? Toda quarta-feira às 20 horas, de 20 às 9 horas. Sábado às 19h30 temos culto Legacy, culto dos jovens. Se você nunca veio, venha, participa aos sábados, amém? Pastor Jean está aqui. Assim, Pastor Jean, tem muitas pessoas novas aí. Vem para cá, sábado, 19h30, amém? Somos igreja. Nós somos família. Ei, aqui nós somos igreja. Nós somos família. Então faça assim com as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja sempre sobre a tua vida. E você diz amém. Queridos, que o Senhor te abençoe. Vá viver a melhor semana da sua vida. Espera te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa
majestade